Oi, galera, tudo bem? Boa tarde. A aula de hoje vai ser uma aula mais curta, prometo. É uma videoaula para eu poder continuar, né? Para eu poder dar sequência ao que nós estávamos debatendo na nossa aula virtual, no nosso encontro online, que foi inclusive ontem. Eu vou continuar falando com vocês a respeito de dominação cultural. E até antes de seguir um pouco com esse assunto, eu acho extremamente interessante deixar de maneira bem clara para você por que nós estamos estudando isso. Por que compreender conceitos básicos de xenofobia, de dominação cultural, de apropriação cultural, também de etnocentrismo, que é o que eu vou terminar a aula falando a respeito. Por que isso é importante quando a gente está falando de Oriente Médio? E, na verdade, é um pontapé para a gente poder começar a ver a guerra da Síria. Simplesmente porque uma das coisas mais graves que estão acontecendo, além, obviamente, da própria guerra, do fato da guerra em si, que é, sem sombra de dúvida, o mais grave de tudo, é exatamente o que acontece com as pessoas que fogem dessa guerra, ou seja, com os refugiados, é a palavra que se dá. E esses refugiados, eles vão buscar abrigo, eles vão buscar moradia em outros países. E o que está acontecendo quando esses refugiados chegam em outros países é exatamente uma recusa em receber esses refugiados. E essa recusa é muito pautada em aspectos xenofóbicos, ou seja, nós estamos em pleno século XXI, no ano de 2000, né, e 21, e nós estamos falando ainda de xenofobia. E quando eu falo de xenofobia, eu estou falando de racismo e estou falando de preconceito. Então é algo muito cruel a gente pensar que em pleno século XXI nós ainda temos que falar sobre preconceito, sobre racismo, né, sobre a própria xenofobia. E aí eu preparei, né, uns slides para vocês mostrando uma figura que é emblemática, porque quando nós falamos de xenofobia, e uma parte da xenofobia é o racismo, deixando bem claro que xenofobia é o ódio, é a aversão a tudo que não é originário da sua cultura. Então, primeiro você coloca a sua cultura hierarquicamente acima de outra, o que já é completamente errado. E segundo, além de se colocar hierarquicamente acima de outro, você ainda subjuga, ou você menospreza, ou você simplesmente reduz praticamente a nada, destrói a cultura de outros grupos étnicos, né? Então, essa figura é emblemática porque a primeira experiência que você, enquanto aluno, tem com esse mundo de xenofobia, com esse mundo de preconceito, é exatamente quando a gente começa a falar da situação dos negros, né? E aí, de novo, eu reforço, século XXI, e nós ainda temos que falar a respeito de políticas para a inserção dos negros dentro desse mundo ocidental. E, obviamente, vocês sabem disso, essa questão dos negros começa a partir do momento da escravidão, a partir do momento que o negro é capturado no continente africano, é levado para outros continentes e em outros continentes por julgarem que o negro, por ser diferente, era uma etnia menor, se julgavam no direito de tratá-lo como escravo. É interessante também falar sobre esse conceito de escravidão, porque esse conceito de escravidão é um conceito muito antigo. Se a gente pegar, inclusive, versos bíblicos, nós vamos ouvir a palavra escravos. E por que isso? Porque em determinado período histórico era comum, após um conflito entre dois grupos, né? Após uma guerra entre dois grupos étnicos diferentes, o grupo étnico vencedor, ele usar o grupo étnico perdedor para poder literalmente fazer as coisas que ele queria. Então eles eram tratados mesmo como uma mão de obra não assalariada, ou seja, escravos. Agora, essa questão que a gente fala da África, a gente não está falando de nenhuma guerra, a gente não está falando de nenhum conflito.
Conflito que eu estou dizendo, o povo africano, ele não partiu para a Europa, ele não partiu para a América com espontaneidade para reivindicar qualquer tipo de território. Então, eles foram retirados de seu continente natal, foram retirados, né, dos seus grupos étnicos, das suas tribos, eles foram retirados dos seus ritos e foram levados forçosamente a fazer parte de outra sociedade, sociedade com outro grupo étnico obviamente com outros ritos, ou seja, com outros rituais. E o que acaba acontecendo é que dentro dessa questão do mundo, quando a gente vai falar de xenofobia e de dominação cultural, você precisa entender e enxergar de maneira muito clara alguns pontos que a sociedade europeia, né, que a sociedade ocidental, ela pratica em relação a outras culturas. Então, na aula ao vivo, eu comentei muito detalhadamente do que significa a marginalização das culturas. Então, o que é você marginalizar uma cultura? É você transformar essa cultura em algo que não é legal. E legal, eu posso dizer até legal dentro da legalidade, dentro de lei. Se você se interessar por esse assunto, você vai poder pesquisar que em determinados períodos históricos, em diversos países, a prática de outros ritos culturais era proibida por lei. Então, aqui, por exemplo, quando os primeiros judeus chegaram ao Brasil, eles não podiam fazer celebrações judaicas, porque isso era proibido por lei, né? Os escravos, quando chegaram aqui no Brasil, que eles estavam reunidos na senzala, eles também não podiam praticar os seus ritos de fé, os seus ritos religiosos. Se eles fossem pegos praticando esses ritos, obviamente eles não seriam presos, eles seriam açoitados, poderiam até ser mortos. Talvez não mortos porque um escravo era muito caro, mas eles sofriam algum tipo de castigo. E essa prática de marginalizar a cultura, ela vive até hoje. Óbvio que ela não vive de maneira legalizada. Hoje, por lei, todo ser humano é livre para fazer a prática do rito que quiser. Eu estou falando do Brasil, por exemplo, que é um estado laico. Agora, a sociedade não aceita de forma tão simpática rituais de outras culturas. E eu vou bater no mesmo exemplo que é para sempre lembrar vocês. Se nós falamos das mitologias, né, dos deuses e semideuses europeus, está tudo bem, é lindo. Vai ser lindo você ir a uma loja e comprar uma fantasia do Thor. Vai ser lindo você colocar o nome do cachorro de Zeus. Vai ser lindo você chamar de Atlas, né? E toda essa sorte do mundo mitológico europeu. Entretanto, quando a gente vai falar da mitologia indígena, quando a gente vai falar da mitologia negra, percebam como a sociedade trata. A gente já trata como algo que não presta, a gente já trata como algo que é ruim. Então, isso é o que a gente chama de marginalização das culturas. Nós precisamos, enquanto um cidadão crítico, coibir esse tipo de pensamento, porque isso é preconceito, tá? Outra coisa que é feito dentro desse universo da dominação cultural é a ocidentalização das culturas. Ou seja, eu pego uma característica típica de alguma cultura não europeia e jogo para dentro dessa cultura europeia, criando assim um novo ritual. Ou simplesmente eu normatizo esse novo ritual dentro de uma questão que fica aceitável para mim. Vou dar um exemplo até brasileiro nisso. Nós temos uma comida típica, que é uma comida típica que a gente chama de comida típica de santo, que é o acarajé. Né? O acarajé, então, é uma oferenda, é uma comida, né? Um bolinho de feijão branco recheado com molho de camarão, e que é frito. E aí, o que acontece? Essa é uma comida que é tipicamente uma oferenda para os orixás. Então, isso é uma questão mitológica. Ah, Giza, mas que coisa estranha oferecer comida
para deuses e semideuses, se você pega a Bíblia, é difícil você encontrar uma religião que não tenha tido em seu momento essa prática, esse rito de oferendas de animal, né, de oferenda de bebida, enfim, de comida. E aí o que acontece? Por que quando você vai comprar um acarajé, você sempre compra de uma baiana? E o que é a baiana? É aquela, né? Obviamente, Giza, que está na Bahia. Sim, porque a tribo indígena desculpa, a tribo negra que mais tinha essa ligação com essa questão desses orixás, realmente se localizaram mais na Bahia. Aquela roupa da baiana é a roupa correta que ela precisa usar para ela poder fazer essa comida. Porque essa comida é uma oferenda. Se é uma oferenda, é algo sagrado. Então, se é sagrado, existe a necessidade de se acompanhar todo o rito. Então, por isso, o acarajé, de maneira tradicional, é vendido por uma baiana que está toda de branco, com as suas guias, com seus turbantes, exatamente porque isso faz parte de uma questão ritual. Só que como o acarajé caiu no gosto, no paladar geral, é a coisa mais comum do mundo você comprar um acarajé. Por exemplo, você pode comprar um acarajé no shopping center. Você tem receita de acarajé na internet. Então, comer acarajé hoje não necessariamente significa que você está participando de um rito do candomblé, por exemplo. É da religião que eu estava falando, é do candomblé. Não tem, você a princípio pode desvincular. E como o candomblé é uma prática, né, um traço cultural tão marginalizado, se a gente não tiver cuidado para essas práticas preconceituosas, daqui a alguns anos não existirá mais o candomblé, o acarajé continua e outro significado vai ser dado para o acarajé como uma comida típica, e aí se você perde literalmente a história, você perde literalmente a raiz cultural de um povo extremamente importante. E por que isso é feito? Por um simples motivo: preconceito. Simplesmente por uma questão de preconceito, porque dentro da sociedade atual, a prática é o cristianismo, é o mais comum. Então, se você não é cristão, teoricamente, você é subjugado, você é diminuído, a sua religião não presta. Quando, na verdade, a nossa prática deveria ser: eu sou cristão, ok, mas você não é cristão, não tem problema nenhum, há espaço suficiente para que a gente possa coexistir, coabitar e vivermos bem. Outra coisa, um outro item que é importante é exatamente a segregação étnica. Então, isso é feito, chamado até de guetos, né? Isso é feito de maneira muito clara, é muito nítido a gente perceber hoje como os grupos étnicos eles se mantêm de maneira bem segregados. Muitos, inclusive, essa segregação étnica às vezes não é nem tão ruim, porque quando os semelhantes se juntam, eles se apoiam, eles criam grupos de resistências. Então isso é interessante, porque isso faz com que aquela cultura sobreviva. Mas a segregação que a gente está falando hoje é só a gente olhar a nossa sociedade. Quando a gente fala em sala de aula sobre a situação, por exemplo, socioeconômica dos negros, na sua grande maioria, e a situação socioeconômica dos brancos, em sua grande maioria. Se nós formos pegar dados estatísticos, nós vamos ver que os maiores salários são do grupo dos brancos. Eu não estou dizendo que todo branco ganha um altíssimo salário. Mas em números estatísticos a gente vai ver que a mão de obra menos qualificada, em sua grande maioria, está no grupo dos negros. E eu também não estou afirmando que todo negro tem mão de obra desqualificada. O que eu estou dizendo é que existe essa segregação étnica. E um outro item extremamente importante é a indústria cultural. Giza, indústria cultural? Como assim? Exatamente. Indústria dentro da sua mais pura e mais franca definição de indústria. Indústria que produz algo, indústria que fabrica algo. E o que nós vivemos hoje no nosso mundo capitalista é exatamente uma indústria cultural.
cinema, séries, programas de televisão, HQ, todas essas questões culturais, todos esses elementos culturais, eles obedecem uma ordem industrial. Então, se está na moda falar sobre feminismo, esse é o momento da gente fazer então um filme com a Mulher Maravilha. Porque desta maneira eu posso vender camisas, eu posso vender caderno, eu posso vender fantasias, eu posso vender uma franquia, né, de filmes da Mulher Maravilha para poder empoderar as mulheres. Se eu estou falando de negros, então vamos fazer um filme com a temática negra. Se o interessante agora é pesquisa científica, vamos falar sobre pesquisas científicas. Então, o que a indústria cultural faz é pautar o que é cultural do que não é cultural. Vocês já devem ter percebido isso. Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu não gosto de funk. E aí você pergunta assim, mas por que você não gosta de funk? Não, funk nem é cultura. Então, olha o tipo de comentário. Olha que coisa interessante. Eu sou professora, né? Imagine que vocês entrem no meu escritório agora e aí, ao invés de estar gravando essa videoaula, eu estivesse ouvindo música. E aí vamos imaginar que eu estivesse ouvindo música clássica, que eu estivesse ouvindo Bach, por exemplo. Vocês iriam olhar e falar assim, nossa, Giza ouve música clássica. Iam achar isso o máximo. E aí, de repente, eu não estou ouvindo música clássica, mas aí eu estou ouvindo heavy metal. E aí vocês vão falar, cara, mano, maneiro, cara, a Giza ouve heavy metal. Nossa, deve conhecer de música. Tá, mas eu não estou ouvindo nem heavy metal e nem estou ouvindo música clássica. E aí, vamos lá, que eu estou ouvindo bossa nova. Nossa, a Giza também gosta de boa música, né? Aprecia boas melodias, uma letra muito bem escrita. Ok. Mas aí vocês chegam aqui no meu escritório e eu estou ouvindo Valesca Popozuda. Qual é o sentimento que vocês vão ter? Verdadeiramente. É como se eu não tivesse cultura. É como se quem ouve o funk não tem cultura. Isso é um pensamento extremamente preconceituoso. Isso é segregação étnica. Isso é marginalizar uma cultura. Sou eu olhar, então, para quem é pobre, para quem está na comunidade e para quem ouve funk e dizer assim, mas eles não têm cultura. Então, deixa eles ali quietos naquele canto deles, segreguei, ok? Vou marginalizar, funk não é cultura. E, obviamente, a indústria cultural, ela se apropria do funk, porque funk vende dentro daquele nicho, tá certo? E também vende o outro lado, né? Se você é culto, você vai ouvir esse tipo de coisa. Então você vai consumir música clássica, você vai consumir MPB, pode até consumir um heavy metal. Agora, se você não tem cultura, você vai ouvir funk mesmo. Então, isso é algo que a gente precisa estar atento sempre, porque isso acontece todos os dias. Tudo isso que eu conversei com vocês é literalmente para explicar esse cartaz que está aí nesse slide. Esse cartaz que está aí no slide, essa frase que está em cima, está em francês, a tradução é Mohammed, nasce uma estrela. E aí, óbvio, não preciso nem explicar, né, muito sobre esse desenho. Essa estrela que está aí, né, bem nesse lugar que nasce uma estrela, essa charge, e vamos lembrar o que é uma charge, a charge é uma crítica, uma ironia a partir de um desenho. Essa charge, ela foi publicada por um jornal francês, inclusive satírico, ou seja, um jornal francês que é acostumado por lidar de forma bem humorada com questões atuais. Essa charge foi então publicada por um jornal satírico francês chamado Charlie Hebdo. E eles botaram Maomé, Mohammed, que eu já conversei com vocês sobre a importância de Mohammed. Para quem não lembra, Mohammed está para o islamismo como Jesus Cristo para o cristianismo, ou seja, é a personalidade mais importante, é o profeta. E essa estrela, ela é uma estrela comum. É muito comum nos países muçulmanos
você ter na bandeira, ou seja, o símbolo do país, ter uma lua crescente e essa estrela de 5 pontas. E essa estrela de 5 pontas, ela representa, dentro da religião muçulmana, os 5 pilares da religião, que é exatamente, eu vou ler aqui porque eu não decoro fácil, que é exatamente a oração, a fé, a caridade, o jejum e a peregrinação. E aí a pergunta que eu faço a você é: o que você acha que uma pessoa praticante do islamismo sente quando se depara com essa figura na capa de um jornal? E aí, nesse momento, eu gostaria até de tomar uma água, que você fizesse uma reflexão. Imagina se fosse você, muçulmano ou muçulmana, que você se deparasse com uma brincadeira desse tipo. O que você iria pensar ou o que você iria sentir? Eu tenho certeza que você não iria gostar. E aí, o que acontece? Essa prática de zombar do islamismo, de zombar do mundo muçulmano, é uma prática de dominação cultural, é uma prática de xenofobia. Então, novamente, a Europa já fez isso com os africanos e agora a Europa está fazendo isso com os asiáticos, que são árabes muçulmanos. O que eles estão fazendo? Eles estão marginalizando a cultura islâmica, eles estão segregando a cultura islâmica. Algumas coisas que eles gostam, eles ocidentalizam, eles normatizam, ok? E eles colocam uma indústria cultural que funciona contra a cultura árabe muçulmana. E você pode perguntar: Giza, como assim? Como assim? Quantos filmes você já viu nos últimos anos onde a representatividade do mundo árabe era sempre do mundo árabe como vilão? O árabe sempre é o terrorista. O árabe é sempre aquele que quer literalmente destruir o mundo, explodir e levar bomba. Quantos filmes? Nós vamos pegar filmes de heróis, nós vamos pegar filmes de espiões, por exemplo, 007. Nós temos uma imensidade de filmes que tratam o árabe muçulmano como o grande vilão, como o terrorista. Isso é uma indústria cultural. E o que isso faz? Isso reforça no coletivo, no subconsciente coletivo, de que todo o árabe muçulmano é necessariamente um terrorista. E a partir desse momento, a xenofobia ela é criada. A partir desse momento, o preconceito ele é criado. E aí, eu estou mostrando para vocês 2 cartazes de 2 partidos políticos europeus. Esse do lado, né? Islam out of Europe, ou seja, o Islã fora da Europa. O outro é suíço, dizendo o seguinte: não vamos permitir, né? O desenho está bem claro e é uma coisa bem interessante porque eles usam uma ovelha negra, fazendo uma referência ao mundo, obviamente, aos negros, mas é um partido de direita radical da Suíça que falava exatamente da chegada dos refugiados sírios, Síria, Oriente Médio, árabe, muçulmano, dos refugiados sírios na Europa. Então, com a chegada dos refugiados na Europa, diversos partidos políticos começaram a dizer que se os governos abrissem as suas portas para receber esses refugiados, eles estariam colocando para dentro da Europa homens-bombas. Eles estariam colocando para dentro da Europa terroristas, porque todo terrorista é árabe muçulmano. E esse preconceito, para vocês terem uma ideia, esse preconceito ele é completamente normal no mundo europeu, tanto que eles são alvo de campanha política. Quando a gente fala de direita radical na Europa, eu estou falando de todos os partidos que apoiam a xenofobia. Todo partido de direita radical na Europa apoia a xenofobia. Não quer, em hipótese alguma, que o seu governo aceite refugiados muçulmanos. Então, nós vamos falar mais sobre isso quando a gente vai falar da guerra da Síria, mas, Giza, isso é verdade? É.
Isso é verdade? É só você parar para analisar. Eu acho que até a gente começar a conversar sobre o mundo árabe, eu tenho certeza que você nunca tinha olhado com tanto carinho para a causa dos palestinos. Eu tenho certeza que na sua cabeça todas as ideias que você tinha sobre o mundo árabe muçulmano eram ideias de que essa cultura era uma cultura que só pregava a maldade, quando na verdade existe problemas na cultura, na prática, nas sociedades árabes muçulmanas, claro que vão existir, como existem também na católica, na judaica, né, na budista, na hinduísta. Isso vai ter. Problemas em sociedade a gente vai ter, mas nenhuma cultura é maior do que a outra. E aí eu trouxe para vocês, para ficar bem claro, eu vou retomar a questão negra como a questão da apropriação cultural. Tem essas imagens, né, que tem aqui dos turbantes, duas modelos brancas, essa é de uma revista Marie Claire, do ano de 2014, ditando a moda, que a moda seria estampa africana. Pois bem, você pode me perguntar, Giza, mas por que isso aí é uma questão de apropriação cultural? Simples, e indústria cultural, porque a moda que foi ditada, ou seja, para você estar na moda, né, naquele verão, você precisa usar estampas africanas. Pois bem, as estampas africanas, elas são coloridas, elas são dessa forma porque elas estão ligadas à cultura africana. Pergunta minha para vocês, por que não colocar modelos negros então? Para exatamente representar essa cultura. Por que você acha que a revista Marie Claire não colocou modelos negros? Na foto ao lado é tipicamente uma savana. Se você olhar com atenção, as modelos são brancas e estão representando roupas, né, comuns aos africanos. E novamente, por que não colocaram modelos negros? E aí na foto de cima, eu quero que vocês reparem na peruca utilizada. Se é para você enaltecer, Giza, mas por que botaram essa peruca? É porque estava na moda usar essa peruca? Não, é porque o desfile era um desfile de moda que era inspirado na África. E como é o cabelo africano? Crespo. É um cabelo totalmente diferente do cabelo do padrão europeu, que é um cabelo liso, certo? E aí, que coisa interessante, na passarela de moda a gente coloca então uma peruca de cabelo crespo, porque afinal de contas a gente está representando a cultura africana. Mas essa representação está sendo com respeito? Essa representação está sendo uma representação que está tentando promover o conhecimento, que está tentando promover um estudo mais aprofundado da cultura africana? Não. O que está acontecendo aí é simplesmente com o intuito de venda, ou seja, de uma indústria cultural. E para mostrar o que? Ao branco, que alguns elementos daquela cultura que é subjugada, daquela cultura que é dominada, que pode ser ocidentalizada, como, por exemplo, o colorido, para você poder usar no verão. Então, você pode parar nesse momento e pensar, é errado eu usar, então, eu gosto, de repente, eu posso querer usar uma canga, uma blusa com estampas africanas? Não, não é errado você usar. O que eu quero que vocês percebam é como isso chega até a gente. Por que não colocar então um negro? Por que não contar a história e dizer assim, essa coleção foi inspirada na história dessa tribo, é importante, é uma tribo que faz isso e isso. Não, o importante é você colocar dentro da ocidentalização, foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Então eu vou ocidentalizar, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar isso, vamos esvaziar o simbolismo na cultura negra, até porque essa cultura negra não interessa pra gente, e a gente vai conseguir só pegar a parte que a gente acha interessante, que a gente pode ganhar dinheiro em relação a isso. Então, a apropriação cultural é exatamente isso. Nesse outro slide, eu estou colocando para vocês duas outras figuras que circulavam na Europa
bem no auge da crise dos refugiados da guerra da Síria. É exatamente, tem um aqui do lado, né, que está falando, duas criancinhas brancas, dizendo, né, mamãe e papai, olha os nossos novos vizinhos. E qual foi a imagem que eles colocaram? Aí tudo bem, eles colocaram uma imagem de um grupo terrorista de fato árabe. Mas a partir do momento que isso é espalhado pela internet, o senso comum é de você fazer uma associação direta, ou seja, todo o árabe muçulmano é necessariamente um homem-bomba, um terrorista. E o do lado está escrito refugiados, porque houve esse embate se os governos tinham que permitir a entrada ou não desses refugiados. E aí o que foi colocado na internet era exatamente essa figura dizendo o seguinte: uma foto qualquer aleatória só de homens, né? De homens jovens, e eles colocaram: os refugiados não eram para ser mulheres, crianças ou famílias, né? E aí estavam dizendo que 70% dos refugiados árabes são homens abaixo dos 30 anos e eles não são refugiados, eles são jihadistas, ou seja, eles são terroristas, né? E estão prontos para a guerra. E a gente vai lembrar, eu falei com vocês já numa videoaula, que jihadista não necessariamente significa terrorista. Jihadista é quem se compromete a defender o Islã. Então você pode estar até falando de peregrinação, você pode até estar falando de levar a palavra do Islã, vamos colocar dessa maneira, para outros lugares. E vamos lembrar uma outra coisa: os estados árabes muçulmanos, eles são teocráticos, ou seja, religião e política não se separam. Então, quando um país teocrático está em guerra com outro país, nós sabemos que isso acontece muito no Oriente Médio, aquela situação de religião e política não se separa. Então, se por um acaso a guerra é entre um mundo árabe muçulmano e um país cristão, para o país cristão, de repente, isso não vai fazer a menor diferença, mas para o mundo árabe, todos os outros árabes muçulmanos vão se unir contra esse país cristão, porque eles são teocráticos. Então, na verdade, eles não estão lutando só numa questão política, eles estão defendendo também a religião deles. A França, que é um país que recebe muitos refugiados da África, até porque a França foi uma metrópole, né, que colonizou muito territórios africanos, então é muito comum você encontrar na África povos que falem francês. E aí, óbvio, numa tentativa de uma vida melhor, esses refugiados, eles buscam a França porque vão ter familiaridade com o idioma, do mesmo jeito que a maioria dos brasileiros procura Portugal, por exemplo. O que aconteceu na França, para vocês terem uma ideia? Vocês já viram isso, vocês já sabem disso, que na cultura islâmica, a mulher tem que usar véu. E aí eu coloquei para vocês os 4 tipos de véus que existem na cultura islâmica, né? A burca, que seria mais radical, que é a do Talibã, que é a do Afeganistão, que é essa em azul, ou seja, você não vê nada do rosto da mulher, você só tem uma parte que é furadinha para ela poder, obviamente, enxergar por onde ela está andando. Depois você tem o niqab, que é um outro tipo de véu e que só deixa à mostra o olho, né? É mais comum no Irã, também com países mais radicais, então no Irã é muito comum. Depois você tem o hijab, que é o mais comum de todos, que é algo completamente mais suave, é simplesmente um véu, é uma homenagem, um sinal de respeito que toda mulher, quando vai sair à rua, ela coloca, né, o hijab. Então esse hijab você vai encontrar na maioria dos países muçulmanos, ou inclusive em países ocidentais, Europa, Brasil, se você encontrar uma muçulmana andando nas ruas, né? E tem o chador, que é uma coisa bem típica também encontrado no Irã. Ali o niqab eu falei do Irã, mas também tem na Arábia Saudita, né? Que você tem uma roupa toda, né? E é preto, né? Mas não esconde o rosto. E aí o que aconteceu na França? O que tem a França a ver com isso? Como a França tem uma comunidade muçulmana muito grande, é muito comum que as meninas fossem para a escola com véu. E o que o governo francês fez? O governo francês proibiu que as meninas
pudessem entrar nas escolas com o véu. Qual foi o motivo que o governo francês alegou? Alegou que poderia esconder o rosto, poderia esconder uma possível identificação de um possível terrorista. E aí a pergunta que eu faço a vocês é: qual é o nível de intromissão na sua individualidade que um governo pode fazer? Se o governo francês quer proibir o uso do véu, ele deveria proibir, por exemplo, todos os símbolos do cristianismo. Você só poderia usar em casa. Não, Giza, mas aí não. Aí sim. Se o governo francês ele é laico, assim como o governo brasileiro, o cidadão é livre para sua prática religiosa. A prática religiosa do uso do véu não ofende a nenhuma outra religião, não traz nenhum perigo para nenhuma outra religião ou para nenhuma outra pessoa. Agora, quando um governo chega e diz: você que é muçulmana, você não pode usar o véu, é a mesma coisa de um governo chegar e falar: você que é cristão, se você quiser usar a Bíblia ou levar a Bíblia para ler em lugar público, você também não pode. Ou chegar para um judeu e dizer: você não vai poder usar o seu kippá. O governo francês fez isso com todas as outras religiões? Não, só fez isso com qual religião? Com a árabe. E por que só fez isso com a árabe? Exatamente porque a tentativa hoje é de preconceito, de dominação cultural desse grupo étnico, tá certo? E para encerrar, tem aqui uns conceitos que eu quero que vocês consigam entender. Quando eu falo em identidade cultural, então eu digo assim: o brasileiro tem uma identidade cultural. Qual é a identidade cultural brasileira? Que são generalistas, tá? Mas seria uma coisa samba, futebol, caipirinha, praia, né? Então é como se todo brasileiro tivesse que gostar de futebol, de samba, né? E de tudo isso. Então isso é uma identidade cultural. Você mistura símbolos, você mistura patrimônio material, imaterial, então isso identifica uma etnia, tá certo? Aí existe uma coisa muito mais interessante que é alteridade cultural. O que é alteridade cultural? Eu preciso enxergar a cultura do outro e respeitar a identidade cultural do outro para eu poder saber a minha. Giza, não entendi. É a coisa mais fácil do mundo. Se eu tenho real noção da minha identidade cultural, então vamos lá. Eu gosto de feijão, eu gosto de feijoada, eu gosto de acarajé, eu gosto de samba, eu gosto de futebol. Qual a origem dessas coisas? Então, se eu tenho a noção dessa minha origem, se eu tenho a noção dos grupos étnicos, dos símbolos que compõem a minha identidade cultural, eu consigo enxergar uma outra identidade cultural diferente da minha, simplesmente diferente da minha. Por quê? Porque desta forma eu vou entender que nós somos simplesmente de origens diferentes. E o que acontece hoje em dia? O que acontece hoje em dia é que a gente não conhece a nossa própria identidade cultural. Um exemplo disso, por exemplo, né? Ficou redundante. Um exemplo disso, vamos colocar, a gente brinca muito de dizer assim: eu tenho uma avó que é francesa, portuguesa, italiana, alemã. Nós temos um orgulho danado, enchemos a boca de maneira assim bem cheia para citarmos a nossa descendência europeia. E por que isso? Porque vir da Europa é importante. Agora, quantos de vocês já sentaram com a família de vocês e já tentaram descobrir, por exemplo, nessa miscigenação que o Brasil é, o lado africano de vocês? E sabendo do lado africano de vocês, quantos de vocês teriam orgulho em dizer que o avô ou que a avó vieram da região X ou Y da África? Quantas vezes vocês já ouviram isso? De um coleguinha seu dizer que o avô, a avó, bisavô veio de algum país africano? Quantas vezes? Mas por que isso? Porque nós somos dominados culturalmente. A gente acha que tudo que vem da Europa é melhor.
dentro dessa questão cultural. E por quê? Porque nós somos dominados. Por quê? Porque nós não temos identidade cultural. Tanto que aqui no Brasil tem gente que é louro de olhos azuis e acha que é europeu e acha que é branco. Branco é uma questão étnica. Você é branco? Nunca. Se você chegar na Europa e ele souber pelo seu sotaque que você não é dinamarquês, que você não é inglês, eles vão olhar para você e eles vão saber assim, você não tem nada da nossa identidade cultural. Geneticamente aí você é louro com olhos azuis. Mas você não faz parte do nosso grupo. Mas aqui no Brasil não, o fato de você ser branco e de você ser louro de olhos azuis parece que te traz um ar de superioridade, né? Então, se a gente não tem ideia da nossa identidade cultural, a gente é muito mais facilmente dominado. E aí tem a questão do etnocentrismo, que é exatamente o que o europeu faz. Etnocentrismo foi o que a Europa fez, colocou a cultura europeia no mundo, centro, todo o resto então é periférico. Lembra daquele conceito de centro e periferia? E isso é horrível. O etnocentrismo é péssimo, porque a partir do momento que eu sou etnocêntrico, significa dizer que eu estou propagando que a minha cultura ela é central e que todas as outras então são periféricas, dependem dela ou são menores do que ela. E de novo, nenhuma cultura é superior à outra. São simplesmente diferentes. Ética cultural é o sonho de qualquer professor. Que vocês saiam das nossas aulas tendo em mente a necessidade da ética cultural, a necessidade de não serem preconceituosos, a necessidade de buscarem a sua identidade cultural, de se orgulharem da sua identidade cultural e por terem orgulho da sua identidade cultural, que você também consiga enxergar a beleza, o respeito de outras identidades culturais. Então isso é o que a gente chama de ética cultural. E aí, meu amor, né? Se você não conhece a sua cultura, se você não consegue respeitar a cultura do outro, se você acha que a sua cultura ela é central, e se você não debate a origem, a importância do enaltecimento de outras culturas, você é sim uma pessoa preconceituosa. E o que é preconceito? A partir de um conceito prévio, subjugar a cultura alheia. Então, eu não tenho a menor ideia, eu não tenho o menor conhecimento de mitologia africana, mas eu consigo dizer com a minha boca muito bem tranquila e satisfeita em dizer que o candomblé é algo errado, em dizer que o judaísmo é algo errado, em dizer que a prática cultural lá então no Zimbábue é errado. É impressionante como nós não temos conhecimento, mas mesmo assim a gente se julga no direito de diminuir e de nos acharmos superiores a outras culturas. E por falta desses itens primeiros, né, identidade cultural, alteridade cultural, etnocentrismo e ética cultural, é por falta disso que cá estou eu, século XXI, tendo que dar uma aula para vocês sobre como não serem preconceituosos. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso. E lembre-se, por favor, prática preconceituosa, não. Vamos ter orgulho da nossa identidade cultural, vamos estudar, vamos conhecer a cultura do outro, vamos respeitar simplesmente a cultura do outro e, obviamente, vamos conviver com a cultura diferente da nossa, tá? Beijinho pra vocês, vejo vocês na semana que vem. Tchauzinho.